Olá, boa noite para você de todo o país que nos assiste neste momento. O corte do orçamento bilionário este ano virou o mote da oposição para cobrar resultados do Palácio do Planalto. Como vai ser a relação da oposição com o governo Dilma Rousseff? Nosso convidado de hoje é o líder do PSDB na Câmara, deputado Duarte Nogueira. Obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado pelo convite. E aqui ao meu lado, na tribuna independente de hoje, direto de Brasília, os meus colegas Adriano Seolim, repórter especial do portal IG, e Denise Rotenburg, colunista do Correio Brasiliense, jornalista lá especial e também aqui da Rede Vida de televisão. Denise, obrigado pela sua presença. Estamos ao vivo, direto de Brasília, com Duarte Nogueira, o líder do PSDB, hoje, para falarmos sobre o orçamento, o corte do orçamento e a oposição no Congresso. Denise Rotenburg, por favor, a sua pergunta. Bom, deputado, eu queria saber do senhor, primeiro, há um mistério, até hoje o governo não disse exatamente que despesas foram cortadas, e a justificativa que a gente tem é, não, peraí, ainda vamos ver, talvez volte essa emenda, os deputados, principalmente da base, têm esperança de que volte. O senhor já tem detalhadamente onde foram os cortes? O Minha Casa Minha Vida realmente foi cortado? Porque parece que o ministro Guido Mantega levou uma bronca da presidente Dilma por ter dito que haveria cortes no Minha Casa Minha Vida. Bom, boa noite aos telespectadores, a toda a nossa bancada, mais uma vez, uma alegria de poder estar aqui no Tribuna Independente. E, de fato, o decreto foi publicado ontem, né, o decreto que estabeleceu oficialmente aquilo que os ministros da área econômica, em especial o ministro Guido Mantega, havia anunciado como cortes e economias, né, que o governo pretende fazer. E, de fato, há uma contrariedade no discurso do governo, da própria presidente, que disse que não haveriam cortes nas áreas sociais e nos investimentos, e eles de fato ocorreram. Nesse primeiro levantamento dessas 24 horas que nos permitiu, enfim, se debruçar em cima dessa questão, as áreas afetam sim, os cortes afetam sim as áreas sociais. Eu trouxe inclusive aqui da área de programas sociais alguma coisa da ordem de 1 bilhão e 30 milhões de reais. Foram cortados dos programas de inclusão digital, engenho das artes e ciência, tecnologia e inovação para inclusão e desenvolvimento social. Da parte do programa de proteção social básica e de proteção social especial, também foram cortados 126 milhões de reais, que são projetos que envolvem ações para menores, creche, para escolas e convivência de idosos e atendimentos de pessoas carentes, né? E uma outra coisa que foi objeto, inclusive, muita polêmica na campanha eleitoral, você como uma boa jornalista, Denise Rotenburg, deve se lembrar, que foi aquele momento onde a então candidata Dilma Rousseff teve que explicar uma colocação por parte do candidato José Serra de que eles estavam, por parte do PT, em vias de cortar os investimentos nas APAES, né, das Associações de Pais e Amigos Excepcionais do Brasil. E vejam só que esse corte também atinge as APAES na ordem de 4 milhões e 200 mil reais, também no decreto que foi ontem, portanto, publicado. Então, de fato, houve sim um prejuízo às ações sociais e aos investimentos, que nós vamos ter oportunidade depois de ir mais a fundo e inclusive, colocar isso para a sociedade. E uma contrariedade, porque, numa ponta, o governo cobra austeridade, né, pede sacrifícios para a sociedade, não permitiu com que nós pudéssemos avançar um pouco mais na melhoria do valor do salário mínimo, disse que não não faria cortes nas áreas sociais, nos investimentos, e, no entanto, hoje, né, criou um novo ministério, que é o Ministério da Aviação Civil, ou seja, é o 39º ministério, deverá criar outro Ministério da Pequena e Microempresa, que deve ser o 40º ministério, e também a Secretaria da Irrigação, que foi anunciado pela presidente há 2 semanas atrás, numa viagem ao Nordeste, que passaria a ser o 41º. Então, para quem recebeu do Fernando Henrique, como no caso foi o Lula, 26 ministérios e agora já pretende avançar para 41, num momento de cobrança de austeridade e de sacrifício da sociedade, não nos parece ser uma boa relação entre o que se pede e aquilo que se faz. Agora, o senhor é de São Paulo, terra de José Serra, que foi candidato a presidente da República. O PSDB também sempre
pregou a necessidade de ajuste fiscal, de economia nos gastos públicos. José Serra faria diferente em que ponto? Uma vez o senhor é de São Paulo, acompanha a campanha dele, qual seria a principal diferença em relação a cortes? Porque também haveria cortes, né? A gente tem consciência disso porque o PSDB sempre foi crítico do excesso de gastos públicos. Onde viriam esses cortes se o PSDB tivesse vencido as eleições? Olha, primeiro, quando a gente suprime investimentos que foram aprovados pelo Congresso Nacional, você está, de fato, recusando aquilo que a sociedade, em tese, aprovou pelos seus representantes, o que não é uma boa política em relação à independência dos poderes e, ao mesmo tempo, a atribuição, a tarefa que cada um deles é reservado na nossa democracia. Segundo, uma vez tivesse sido eleito o PSDB e o José Serra pudesse ter sido o nosso presidente, eu acho que o PT seria o primeiro partido a apoiar o nosso salário mínimo de R$600, né? E não fazer toda essa justificativa de que foi uma vitória do governo ter colocado então os 545 e, na verdade, foi uma derrota para o trabalhador. Se você for lembrar que no caso específico do salário mínimo, durante o período do Itamar para cá, e pegando todos os 8 anos do Fernando Henrique, houve um aumento de ganho real do poder de compra do salário mínimo, acima da inflação, de 44%, com todas as crises que o Fernando Henrique enfrentou. O Lula manteve essa política de recuperação e de ganho real do salário mínimo durante todos os anos, e o ganho real foi de 53% durante os 8 anos do Lula. A presidente Dilma assumiu e interrompeu essa série histórica de 16 anos consecutivos de aumento real do salário mínimo e deu um aumento de 0,3%, que a inflação de janeiro e de fevereiro, obviamente, já corroeu. Então, essa é só para a gente exemplificar aquilo que é o discurso e aquilo que é a prática. Como é que deve ser a oposição? Ela tem que mudar ou tem que ser como foi nos últimos anos? Qual é a nova oposição? Bom, primeiro é a gente procurar cada vez mais aperfeiçoar a nossa capacidade de dialogar com a sociedade. 44 milhões de brasileiros não votaram na presidente Dilma. Ou seja, são brasileiros que achavam que o candidato do PSDB ou um outro projeto era melhor desse projeto que está aí. E mesmo no segundo turno, ela não teve a maioria de votos do conjunto todo dos eleitores do nosso país, né? A oposição tem que fazer o enfrentamento no Congresso, mas se faz boa oposição também com os nossos governadores, mas não por eles fazendo o enfrentamento, né, e se opondo. Você faz uma boa oposição mostrando que você tem bons gestores. E à medida com que você tem programas nacionais dos governos do PSDB na área social, na área de austeridade, de combate à sonegação, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, projetos na saúde, projetos na educação, que ganham corpo nos nossos governos, essa comparação também é uma maneira de fazer uma boa oposição, mostrar que o PSDB faz melhor, né, para que a gente possa ser o foco de atração de uma força de oposição, com vias de, numa próxima disputa, ter a convergência de outras correntes que querem ou farão oposição para buscar a vitória eleitoral. E qual a sua aposta? Porque eu já ouvi de alguns oposicionistas que o governo, embora a presidente Dilma não seja uma player da política, ela nessa área ela não vai ter muito problema porque a base é grande. O problema virá mesmo com a economia e aí sim a política vai a reboque. O senhor aposta que a economia realmente vai ter problemas? Olha, os indicadores apontam que, dada a taxa de juros que o Brasil foi obrigado a aumentar nesse começo de ano em 1 ponto percentual, em 2 reuniões do Conselho de Política Monetária, 0,5%, e a mais recente, 0,5%, foi em função de tentar conter o aumento da inflação. Essa medida faz com que você tenha mais vinda de capitais especulativos que querem aproveitar esse rendimento que não encontram
em outras regiões do planeta, e isso traz mais dólares para dentro do nosso país, aprecia o real, dificulta a nossa balança comercial e as nossas exportações, e inclusive cria o que a gente tem chamado a atenção de desindustrialização. Nós estamos importando coisas que poderiam estar sendo feitas dentro do nosso país, empregando brasileiros aqui no nosso Brasil. Então, eu acho que nós não estamos torcendo para a economia ir mal, mas nós sabemos que, nesse momento, há uma pressão inflacionária, as taxas de juros estão aumentando, e isso não é bom, né, para o nosso desenvolvimento. E o governo, que deveria conter as suas despesas, né, fica criando ministérios, não corta naquilo que nós entendemos que seria mais salutar, e faz cortes em áreas sociais e investimentos que, na nossa opinião, prejudica não só a melhoria da infraestrutura do país, mas também a questão da qualidade de vida das pessoas, e principalmente das pessoas que mais precisam. O senhor está dizendo que existem ministérios demais. Quais o senhor cortaria? Se fosse presidente da República, claro. Eu acho que é desnecessário você ter um Ministério da Agricultura e um Ministério para tratar da agricultura familiar. Eu acho que Desenvolvimento agrário, no caso. Você pode conciliar as duas numa mesma estrutura de gestão. E também acho que não é necessário você também ter um Ministério da Pesca, até porque quando ele foi criado, eu me lembro que o valor da produção agropecuária da banana do Brasil era 3 vezes o valor da produção agropecuária da pesca no Brasil. Então, por que não criou o Ministério da Banana? Né? Era mais para acomodar os apaziguados políticos mesmo, né? Como foi feito. Então, essa é uma decisão que pode ter um caráter simpático para defender essa bandeira, aquela outra área, mas ela não é boa, porque ela gera despesas que poderiam estar sendo destinadas, inclusive para essas áreas que poderiam estar em outros ministérios ou fundidos. Então, na minha opinião, nós poderíamos ser um pouco mais comedido com os recursos da população, enxugar a estrutura administrativa para dar menos peso da pressão, inclusive para a criação de novos impostos. O governo agora escondeu a questão, mas chegou a ventilar a própria recriação da CPMF. E nós, da oposição, fomos em cima para fazer essa denúncia, até porque a população brasileira, na sua quase totalidade, repudia o retorno do imposto do cheque. Deputado. Eu queria voltar àquele assunto. O senhor falou que temos um problema com a inflação sobe e o remédio para isso aumentar os juros, e aí vem a questão do câmbio, que fica sobrevalorizado e prejudica as exportações. Qual é a receita para acabar com esse ciclo vicioso aí que o governo começa, o cachorro correndo atrás do rabo? Bom, é o governo que é o maior financiador desse processo especulativo, de bancar essa taxa de juros, porque é a dívida pública que impõe esse tipo de decisão para a autoridade monetária. Se o governo fizesse com mais austeridade a sua gestão e diminuísse as suas despesas, imprimindo menos pressão, uma menor pressão para a carga tributária e, ao mesmo tempo, com mais leveza, né? Enfim, hoje você tem uma carga tributária no país da ordem de 40% de toda a riqueza gerada no Brasil, né? Então, o brasileiro trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e um grande pedaço do mês de maio só para pagar impostos, né? E, obviamente, isso acaba gerando um ônus muito grande, criando esse problema também na nossa economia de difícil solução, se não for feito aquilo que a gente tem chamado de lição de casa por parte do próprio governo. Deputado, mas isso, apesar de ser, eu acho que tem que ser creditado ao PSDB a consolidação do Plano Real, né? Mas isso não é uma herança também daquele tipo de política que foi implementada, inclusive a própria CPMF. Ela foi criada, se não me engano, a pedido do ministro Adib Jatene, no presidente Itamar. E no presidente Itamar, e ela foi reajustada ao longo do governo Fernando Henrique. Então, como é que o PSDB explica isso, né? Votou agora contra a CPMF em 2007, né? Mas foi o responsável por essa política que foi criticado o tempo todo, inclusive dentro do próprio PSDB. Sem problema. Quando a CPMF foi criada, em 1993, no presidente Itamar, ela foi criada como uma fonte
de receitas para o financiamento da saúde do Brasil. Foi criado na forma inicialmente do IMF, Imposto de Movimentação Financeira, depois foi transformada em CPMF nos anos seguintes. No momento onde a nossa economia vivia uma profunda crise fiscal, a inflação ainda não estava sendo controlada, né, e você, de fato, precisava dessa fonte de recursos para poder fazer frente inclusive, a consolidação do Sistema Único de Saúde, que era jovem. Ele começou em 89, com a promulgação da Constituição de 88, para que você pudesse universalizar o sistema de saúde, para que ele pudesse ser gratuito, universal para todos, né, e tratamento total, né. Então, naquele momento, era necessário você criar, porque você não tinha recursos e o Brasil vivia sucessivas crises, e foi o que aconteceu durante o período do Fernando Henrique, que manteve estável, né, lutou e conseguiu vencer a inflação com 6, 7 crises internacionais. O PT, a partir do Lula, encontrou o Brasil e o mundo num outro ambiente econômico. Durante o período de 8 anos do Fernando Henrique, a nossa balança comercial cresceu 12%. No período do presidente Lula, com a economia sem crises e o país todo preparado com as bases econômicas sólidas, né, que inclusive o PT não ajudou a construir, mas soube muito bem usufruir, o crescimento foi de 120%. E foi com essa gordura que eles conseguiram, de fato, promover todos esses investimentos. E aí não precisava mais a CPMF. Porque se você for considerar que até o ano da sua vigência, que foi 2007, ela arrecadou alguma coisa da ordem de 41, 42 bilhões de reais, só no ano seguinte, com o excesso de arrecadação, o governo arrecadou 2 CPMFs. Né? Então, o problema da saúde não é mais só a questão de financiamento. Por que o governo não permite a gente regulamentar a emenda constitucional número 29, que está lá pronta para ser votada, e fixar as fontes definitivas de financiamento da nossa saúde, que já seria um enorme avanço, inclusive bandeiras de governadores da oposição e da situação.